Amados amigos, amados irmãos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia para nós enfrentarmos, mais um dia de bênçãos, mais um dia de desafios, que devemos estar preparados, revestidos do poder e da glória do Senhor, para sermos novamente vencedores. Amém? Vamos falar com Deus. Soberano, nós te agradecemos por mais um dia que tu nos dás. Que o teu Santo Espírito não se afaste de nós, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, para entendermos, Senhor, e no tempo nos desviarmos daquilo que é mal, trazendo em nossos corações, em nossas vidas, sempre o bem, mesmo para aqueles que demonstram não simpatizarem conosco, mesmo com aqueles, Senhor, que demonstram sua raiva, o seu ódio, o seu rancor, para com cada um de nós, mas que nós lhe desejamos, Senhor, e derramamos sobre ele o teu amor que habita em nós, fazendo-nos entender que só tu, ó Deus, tens poder para transformar os corações e a vida totalmente. Por isso nós te agradecemos mais esta oportunidade. Te pedimos também, Deus, que o teu Santo Espírito visite as famílias enlutadas, confortando-as, ajudando-os, fazendo-as, Senhor, em todas as suas investidas e suas necessidades, mais facilidades para as soluções. Nós te suplicamos e te pedimos um dia de paz, de saúde para toda a humanidade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, havia uma doutrina antes de Cristo que já pregava a fé. A fé em deuses de barro, de pedra, de ferro, de ouro, de madeira, e cada área tinha o seu Deus próprio. E essa religião tornou-se depois oficial em muitas nações e deixou de ser aquela religião anticristã que era a sua finalidade, e se converteu ao cristianismo. Mas se converteu por conveniência, não é? Porque viu que não tinha como parar o evangelho de se propagar. Aí mudou. O seu imperador todo-poderoso reuniu os seus e fundou e denominou essa religião, deu-lhe um nome da sua própria pátria, da sua própria terra. E tirou da outra terra, da outra pátria, da outra nação, todas as suas qualidades de ser realmente o contentor, não é? Do privilégio do Filho de Deus ter nascido sobre este lugar. Israel, Jerusalém. Só faltou na sua cidade abrir um bairro e botar o nome. E tomou sobre si. Mas eles estavam acostumados a muitos deuses. Então eles criaram do Jesus de Nazaré um Jesus triplo, olha, é infinito. Jesus do desterro, Maria do desterro, Jesus de Nazaré, Jesus o Salvador do mundo, sim. E tem Jesus para tudo, tem Maria para tudo, tem Pedro para tudo. Então multiplicou aqueles nomes que eram daqueles deuses de pedras e barro, de ouro, para o nome dos apóstolos. E o nome de Maria, Maria das Dores, Maria das Graças, Maria do... Meu nome essa que representa o oceano,
e também um Deus para tudo. Não é? Mas havia em Atenas ainda a idolatria, tinha deuses para tudo. E construíram lá num dos lugares bem alto, em Atenas, um mausoléu. E cada espaçozinho tinha um deus. Mas acontecia milagres que não havia como atribuir àqueles deuses que eram representados ali. Eles mandaram fazer um local para o Deus desconhecido. Isso 400 anos antes de Cristo. Cerca de 400 anos antes de Cristo, segundo alguns estudiosos. E um dia, está em Atos 17, 22 e 23, Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Ele e alguns irmãos haviam deixado a Tessalônica, passando por Bereia e vindo até Atenas, fugindo de uma grande perseguição. Bereia, é bom lembrar, é aquele lugar em que o seu povo ouvia o apóstolo falar deste verdadeiro Deus, deste Deus desconhecido, mas que não acreditavam. Aí procuravam entender nos pergaminhos diante dele, do Velho Testamento, para confirmar as palavras de Paulo. E aí havia conversão depois do entendimento, do esclarecimento que o Espírito Santo dava a cada um daqueles que buscavam. Em Atenas eles deveriam esperar aqueles que haviam ficado para trás. No caso, aqui foi Silas, Timóteo e seus companheiros de viagem. Continua. Em Atos 17, 15, ele diz: e os que o acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo esperava a vinda dos seus companheiros em Atenas, teve em seu espírito uma grande comoção por ser a cidade tão entregue à idolatria. Idolatria. Estava lá todos os deuses para qualquer gosto. E havia um lugar para o Deus desconhecido. Para o Deus desconhecido. E o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pensou. Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Diante disso, começou a discutir com alguns judeus, alguns religiosos, filósofos, epicureus, estoicos, que achavam um tanto estranho a mensagem e o conduziram a um lugar apropriado chamado Areópago. Um lugar bem alto de Atenas. Da parte de baixo a gente olha, ele está lá em cima. É lindo, é muito lindo. Então eles levaram Paulo até lá. No versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e os diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciava Jesus e a ressurreição. No versículo 19 ele diz: e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Podem sim. Nós estamos aqui para isso, certamente, disse Paulo. Estamos aqui para esclarecer que todos estes deuses não têm valor nenhum diante do Deus que eu vou falar para você. Diante deste Deus desconhecido
que vocês estão adorando, porque estes outros de pedra, de barro, de ouro, de tudo que tem direito, não tem valor nenhum. Em Atos 17, 22 e 23, e estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus, pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que vos anuncio é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nos criou para adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Diga comigo. Deus nos criou para adorá-lo em espírito e em verdade. Paulo observou seus altares, notou um altar ao Deus desconhecido, e isto o inspirou. Isso o fez sentir no seu interior, no seu coração, alma, espírito e corpo, o desejo de proclamar o verdadeiro Deus desconhecido, fazendo-o tornar-se conhecido pelo seu poder glorioso de Criador do céu e da terra. E disse ele: vamos falar sobre este Deus desconhecido. E nestes simples estudos, os predicados desse Deus, mas antes vamos voltar um pouquinho e nos aprofundamos na história para que possamos compreender o tamanho da obra realizada pelo nosso Senhor, o Deus desconhecido, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, Senhor dos generais, general dos generais, superior a todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Este Deus desconhecido que eu agora lhes faço conhecer. É muito bonita essa história, que é real, não é imaginação. Ela foi mandada ser escrita por Deus. Conta-se que no ano 600 antes de Cristo, uma praga letal caiu sobre Atenas. Corpos e sepulcros estavam por todos os lados. O povo estava enlutado e atônito. Os sacrifícios expiatórios dedicados a muitos deuses gregos eram inúteis. Os principais sábios atenienses que buscavam explicações para a realidade do mundo estavam confusos, atônitos, perdidos. Apenas dizia que algum deus ficou enfurecido com o crime praticado pelo rei Megalocles e decidiu puni-los pela praga. Hoje nós temos um problema em nosso país. Alguém quer destruir o poder de Deus, transformar, em alguns casos, fazendo-se cumprir profecias. Ontem, antes de ontem, eu fui no shopping, pátio, e fui almoçar, já narrei isso ontem, e a moça disse para mim: o senhor tem o cartão de vacinação? Não. Então não pode almoçar, mas já que o senhor está com a comida no prato, eu vou deixar o senhor passar. E todos que chegavam ali, após mim, eu notei, observei, se não tivesse o cartão, não almoçava. Eu lembrei da passagem bíblica, da profecia, que diz que haverá tempo em que aquele que não tiver o sinal da besta não será atendido. Ontem, eu fui ao shopping Tacaruna e fiz alguns afazeres que tinha, e na hora de voltar, eu procurei um lugar que eu sempre compro empada, bolinhos, e trago para minha esposa. E fui comprar. E quando lá cheguei, pedi, a moça começou a botar num pratinho para fazer o embrulho,
Aí olhou para mim e disse, eita, esqueci. O senhor está com o cartão de vacinação? Eu disse, não. Era assim, então não posso lhe vender. E devolveu, tirando do pratinho, tudo para o mostruário. E eu olhei para esse moço, está se cumprindo as profecias. Demônio está usando essas nossas autoridades. Aqueles que não têm temor, aqueles que não conhecem a Deus, estão fazendo se cumprir as profecias. E nós, os cristãos que conhecemos a palavra de Deus, estamos preparados. Tudo bem, minha jovem. Fique com seus produtos que vai apodrecer aí. E voltei para casa sem trazer aquilo que eu queria tanto trazer para os meus. As profecias estão se cumprindo. A cada dia se confirma este grande período bíblico, profético, que diz, não é? Que nós teremos que ter uma identidade e que se nós não tivermos, nós não compraremos, nem venderemos, porque nós somos especiais e pertencemos ao Criador de Deus. E Satanás é revoltado com isso. Ele quer destruir o Deus verdadeiro. Ele quer destruir. Assim o rei fazia. E o rei obtivera a redenção de seguidores de Silom. Silom era uma cidade. Era um ambicioso esse rei. E queria tomar tudo sobre si. Ele era uma coisa fora de série, como nos nossos dias. Não é? Silom era ambicioso, nobre, ateniense, genro do tirano Megara, Tialégenes, que veio a ser nomeado arconte e pensou que poderia aplicar o mesmo sistema político da sua cidade, Atenas. Com uma promessa de anistia, depois violou sua própria palavra e matou quem era contra. Isso é só o que está faltando. Prisão já está acontecendo. Destruição já está acontecendo. Você vê maremoto, terremoto, ciclones aqui no Brasil. Ultimamente, sinais de um vulcão no Rio de Janeiro, Alagoas, cidade afundando, tremendo aqui em Pernambuco. Está acontecendo os sinais preparativos para a grande tribulação e, consequentemente, a vinda do Senhor. Do Senhor Jesus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Esta era, então, a resposta mais apropriada para justificar a mortandade que acometeu a lendária cidade dos deuses, Atenas. Hoje é o mundo que está sofrendo, porque o mundo está vivendo através do ateísmo, através da idolatria, através de busca aos mortos, tudo que a palavra de Deus condena. Sem mais opção, mandar um navio, né, na ilha de Creta para buscar um homem chamado Epinéides. Alguns acreditavam que ele conhecia a divindade ofendida e saberia como apaziguá-la. Portanto, poderia livrar Atenas do caos, da morte que estava enfrentando. Então comissionaram um grupo para ir procurar o profeta em Creta. O possível Salvador não recusou o apelo dos gregos e logo partiu. Quando aquele homem chegou à cidade, admirou-se com o vasto número de deuses que tinha aquela cidade. Ele não era cristão. Ele acreditava em um só Deus, mas não no Deus que Paulo pregava. Então, é preciso conhecer a palavra para que não sejamos enganados. Alguém lhe disse que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem.
Entretanto, buscavam Zeus, Poseidon, Demétrios, Hestia e tantos outros. Tantos deuses e todos totalmente impotentes diante do tamanho do problema que devastava aquele povo, aquela cidade. É como nos nossos dias. Você chega num lugar, entra, um lugar de oração, e está lá, você tem Deus para todos os tipos de desejo que você queira realizar. Você quer um casamento, tem lá um. Você quer uma paz, tem lá. Você tem isso, quer aquilo, tem lá. E o Deus é um só. Pedi ao Pai, em meu nome, que te será concedido. Seu Deus escolheria os animais para o sacrifício. Esse seria o sinal de sua escolha e aprovação. As ovelhas seriam soltas no pasto verdejante e aqueles que, mesmo famintas, se aprovação, as ovelhas seriam soltas nos pastos. Desculpe, estou repetindo, não é? Deitassem sobre a grama, se uma daquelas ovelhas faminta deitasse sobre a grama em vez de comê-la, teriam preferência para o holocausto. Teriam preferência para o holocausto. Dito e feito, o Deus do referido profeta fez escolhas, deixando os espectadores atônitos, perplexos. Quando os altares foram edificados, o ancião perguntou qual seria o nome da divindade que ficaria neles gravado. Afinal, a população de Atenas ficara famosa por sua diversidade de deuses. Era uma colecionadora de deuses. É por isso que o nome de Deus é multiplicado nos nossos dias por esta religião. E o Senhor diz: não invocai o nome de outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. Adorai-me em espírito e em verdade. Aquele que adora imagens feitas de um Deus, feitas por pecadores, está condenado, não tem salvação. A adoração é em espírito e em verdade. É preciso, mas no passado, nomear um Deus equivalia, de certo modo, a atraí-lo ou a possuí-lo. Epiménides, profeta monoteísta, explicou que não conhecia o nome do Deus a quem servia. Isto é curioso. O profeta servia apenas a um único Deus e sequer sabia o seu nome. Não sabia o seu nome, então você precisa conhecer o nome do seu verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Deus Pai, na presença de Jesus Cristo, nos nossos dias protegido, guardado, como o Espírito Santo de Deus, que habita entre nós, que está naquele que o tem como Salvador no seu coração, protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Este é o Deus único e verdadeiro. E ainda acrescentou que o ser divino que decidiu auxiliá-los, mesmo não tendo no momento e naquele lugar um nome pelo qual pudesse ser chamado, entendia a ignorância da população e que, por não o conhecer, seria incapaz de lhe dar um nome condizente. Decidiram anotar a palavra Theo. Agnóstico, Theo. É um Deus desconhecido em cada altar. O Deus desconhecido, que fossem gravadas tais palavras, pois após o holocausto, a praga cessou. Ao Deus único, que ele não sabia o nome, mas pelo poder de Deus, ele acreditava
num único Deus. E não o idolatrava, porque não havia imagem dele naquele lugar, nem em nenhum outro lugar. E este Deus desconhecido, Paulo pregou em Atenas. E eu estou lhes despertando a mente, o coração, o espírito e a alma para um renovo em sua vida, para uma transformação, para uma radical mudança do pior para o melhor. Não com promessas de grandeza, de riqueza, mas de toma a tua cruz, vem e segue. Cumpre os meus mandamentos e todas as bênçãos chegarão a ti. Pelo teu trabalho, pela tua dignidade, pela tua honra, por bem procederes e seguires fielmente o caminho que eu lhes mostrarei, estreito e espinhoso, que te fará chegar ao Pai que está no céu. Único caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Ainda acrescentou que o ser divino que decidir auxiliá-los não era seu conhecido. Ele não sabia o seu nome. Então, meu amado amigo, conheça o nome do verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Bastaram apenas poucos dias para que ficasse evidente a cura, porque aconteceu a cura, aquele Deus desconhecido, que ele o adorava, mas que não sabia ainda o seu nome. E eu digo para você, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus, o filho de Maria, homem que se ofereceu para morrer tomando todos os nossos pecados, transformando-nos em pecador, em um santo, escolhido milagrosamente por Deus. Nós nascemos de novo, deixamos aquele espírito de morte que habita em cada um de nós e recebemos agora o espírito da vida, o Espírito Santo de Deus. Os doentes sararam, não havia mais contaminação e Atenas, como nunca antes, encheu-se de louvor e gratidão ao Deus desconhecido. Aleluia! Glória a Deus. Ao Deus desconhecido que hoje passa, torna-se conhecido por você. O seu nome é Jesus Cristo. Colocaram flores no altar. O altar estava vazio, não tinha imagem não, viu? Não tinha imagem. Não tinha imagem. Era vazio. Colocaram flores, declararam suas manifestações de alegria, mas o milagre pode empolgar pessoas durante algum tempo, todavia não produz devoção, não produz, e principalmente duradoura. Veja ali, Bartimeu foi diferente, ele provou do milagre e ainda por cima foi salvo. Muitos provam do milagre, mas continuam perdidos, mortos vivos. Atenas se esqueceu da bênção de Deus desconhecido e deixou que vândalos irreverentes demolissem os altares usados para o sacrifício. Restou apenas uma estátua esculpida de Epinédes, que foi colocada diante de seus vários templos. Estátua. Porque você vê, e a tendência é acreditar só naquilo que nós vemos. Deus nós não vemos, mas nós o sentimos, porque Ele fala conosco, Ele está em nós. Nós somos o templo de Deus, se estivermos em comunhão segundo os seus caminhos. A história do Deus desconhecido não desaparece por completo, porque 2 anciões piedosos contrataram pedreiros para restaurar e polir um dos altares que continuam a antiga inscrição, Agnóstico Deo.
Aquele Deus desconhecido é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. A história do Deus desconhecido não desapareceu por completo, porque há sempre alguém que sobrevive para dar continuidade a este poderoso Deus soberano de todas as coisas. Espero em Deus que você tenha aprendido. Espero em Deus que você tenha ouvido e que possa tomar a sua decisão por um Deus vivo que poderá habitar na sua vida, lhe dirigindo, lhe protegendo, lhe guardando, lhe fazendo muito mais feliz e uma felicidade eterna no resto da sua vida aqui neste mundo vil e eternamente no céu. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor.